Neste sonho eu estava na minha casa e daí eu estava com as portas da minha casa trancadas. As pessoas que estavam lá fora ficavam batendo na porta, na janela, querendo entrar. Elas empurravam a porta, elas tentavam colocar assim o braço para dentro. E aí eu ficava de joelhos com as minhas crianças orando. A gente orava para o Senhor retirar aquelas pessoas da nossa porta. Eles continuaram por um tempo empurrando as janelas e gritando e empurrando. Em momento nenhum na minha cabeça eu pensava em abrir a porta. Eles não vão conseguir adentrar a minha casa. Nesse sonho eu não fiquei com medo nesta hora. Nessa hora eu não tive medo, eu tinha confiança que eles não iam entrar. E daí eu parava de orar um pouquinho e ficava olhando para a porta. Eles empurravam e ela voltava para o lugar. E quando a porta voltava para o seu lugar, eu via eles empurravam de novo e tentava colocar a mão e tentava pegar alguma coisa que estavam dentro da minha casa e gritava: me deixa entrar, me deixa entrar. E eu sabia que eu não podia deixar eles entrar. Quando aquela gritaria daquelas pessoas pararam do lado de fora e eu olhei no cômodo que eu estava, tivesse feito compra para muitos dias e eu tivesse guardado essas compras ali dentro da minha casa. E eu estava lá dentro com as minhas crianças. No momento que eu estava de joelho orando, eu não via o que estava à volta de mim, porque eu estava focada em orar e eu parava apenas para olhar a porta quando ela dava aquele esticar e voltar para o lugar. Enquanto eu estava orando, uma redoma de luz estava à nossa volta, mesmo a gente dentro da casa. Aquele barulhão foi embora, foi que eu consegui olhar e ver os alimentos que ali estavam. E eu percebi que a gente já havia consumido uma quantidade de alimentos. Eu abri a porta agora para ver se tinha algum perigo, para ver se tinha alguém. Depois que eu abri a porta, eu começava a recitar de cor o livro de Apocalipse na minha cabeça. E fui andando para ver como estava a cidade, o local, para ver como que tinha ficado. Daí eu percebi que as pessoas tinham ido embora. Eu entrei para casa e peguei o que estava do lado da porta. Era uma mochila de costa com um cobertor. Neste sonho eu me lembrava que aquela mochila era minha. Dentro desse sonho eu tive a sensação de que eu tinha preparado aquela mochila. E meus irmãos, eu confesso, eu não preparei uma mochila aqui na vida real, eu não preparei. Mas lá eu estava com essa mochila preparada. E daí, quando eu observei aquela mochila, do ladinho dela tinha 3 pares de sapato. E eu vi que era um para mim e um para minhas 2 criancinhas. Eu calcei esse sapato, aí eu calcei nas minhas crianças, peguei a mochila, coloquei nas minhas costas, saí andando, deixando para trás a casa com ainda bastante quantidade de alimento. E quando eu deixava a casa com aqueles alimentos que ali estavam, que eu imaginava assim na minha cabeça: o tempo de estocar o alimento passou. O tempo de sobreviver com este alimento dentro de casa passou. Agora eu tenho que ir para as montanhas. E quando eu pensava isso, eu olhava, eu já estava afastado da casa, eu olhava e eu via que ficava bastante alimento ali dentro. Mas eu tinha certeza no meu espírito que eu não podia ficar ali daquela parte para frente. Quando eu recitava Apocalipse, era para mim o
o mapa. O que havia acontecido até aquele momento me fez ficar presa dentro de casa. E quando eu fiquei presa dentro de casa, depois que aquele acontecimento passou, lá no sonho eu não sabia o porquê eu tinha ficado tanto tempo dentro de casa. Mas tinha havido um acontecimento que as pessoas deveriam ficar em suas casas. E do lado de fora eu vi que algumas pessoas também tinham suportado aquele momento, aquele período de ficar em suas casas. E quando eu estava andando para seguir para o monte mais perto da minha casa, eu via que tinha pessoas também carregando as mesmas coisas que eu, que era mochila, cobertor. E quando eu olho para o céu, eu vejo o objeto, ele vinha pairando sobre o céu. E onde ele passava, ele destruía. A terra que ele passava ficava preta. As casas por onde ele passava viravam cinzas, como se ele disseminasse tudo, o local onde que ele passava. As pessoas onde que esse objeto passava, elas morriam instantaneamente. Ai, meu Deus. E eu olhei e observei aquele objeto vindo na minha direção de forma lenta, devagar. Nesse momento que ele foi se aproximando, era uma imensa, gigantesca moeda. Onde ela sobrevoava, virava pó. Como ela estava perto de mim, e o rastro que ela havia deixado para trás, eu conseguia ver tudo preto, tudo negro, tudo escuro, tudo cinza. Não ficava árvores, não ficava casa. E ali as pessoas que viram, porque alguns não viram. Alguns ainda estavam dentro de suas casas, quietinho, sem perceber que já tinha chegado a hora de sair de casa. E ali eu via que as pessoas que estavam vendo, elas começaram a se distanciar da onde eu estava passando, bem lentamente, e deixando aquele rastro para trás de destruição, de nada, de tudo preto, negro e pó, cinza. A sombra estava todas as moedas que eu vi no outro sonho. As 10 moedas estavam unidas àquela moeda. Eu vi as moedas anexadas uma à outra. Enorme moeda fosse um imã e ela atraía todas as outras moedas para ela. Percebi que eu saí no tempo de ir para o monte, mas aquela moeda já estava sobre Minas Gerais e ela estava agindo. Ela estava deixando um rastro. Eu estava na cidade ainda. Daí eu percebi que o momento de sair das cidades é quando aquela moeda começar a deixar o seu rastro. Quando ela começar a se movimentar. Quando ela começar a colocar em prática os seus planos. Quando for obrigatório o que a moeda é. Quando tudo for obrigatório, que essa moeda será implantada, ali é o momento de sair de dentro de casa, antes de estar debaixo do domínio daquela moeda. Esse sonho foi dia 27 para o dia 28 de fevereiro. Mas eu tive outro sonho, que é o anterior a esse, no mês de janeiro, que eu vou contar aqui para os irmãos unirem. E eu quero deixar tudo em um vídeo. E no mês de janeiro, o sonho que eu tive foi que eu estava procurando um carrinho de supermercado
para que eu fosse até a frutaria para comprar coisas. E eu entrei dentro de uma frutaria, frutas, colocava dentro daquele carrinho. Quando o carrinho estava cheio, eu saí pela rua correndo para esconder essas frutas, como se eu tivesse que guardar essas frutas. Eu saí correndo, eu escutava, eu ouvia gritos, gemidos de dor. E quando eu comecei a ouvir esses gritos e tocavam o meu ouvido, eu sentia a sensação de dor. E eu ficava ouvindo aqueles gemidos e correndo com esse carrinho. Eu percebi que eu estava correndo da situação. Eu percebi que eu estava correndo para não ouvir e para não ver o que estava acontecendo. E eu parei e olhei para trás. Quando eu parei e eu quis entender o que estava acontecendo e da onde estavam vindo aqueles gritos, eu via a terra estava soltando gemidos. Os gemidos saíam de dentro da terra. Eu não tenho assim como eu posso dizer, eu não tenho um jeito mais, não tenho um jeito mais simples para que eu explique. Eu escutei um estrondo, um estalo. Quando eu ouvi esse barulho, eu vi a terra se abrindo, se fendendo. A terra se fendia, se abria e causava aquelas enormes fendas por causa dos gritos, os gemidos da terra e os gritos que a terra liberava, causava essas fendas e fazia com que elas se abrissem, essas fendas se abrissem. Dentro da terra saiu um bebê, um feto. E eu fiquei olhando aquele bebezinho, jorrou água, jorrou muita água, e a água jorrou como uma torneira, assim, para cima, e depois ela caía no chão e vinha como se fosse uma onda, inundando aquele local. E eu observei o nenenzinho, a pele dele branquinha, e ele era um bebê segurando um peixe. E ele saiu do meio da terra. Ele saiu de dentro da terra. Ele surgiu lá do meio. E ele estava com um cordão umbilical fixado no centro da terra. O cordão umbilical estava colado no centro da terra. E esse bebezinho, ele estava na mão dele. Havia um peixe, ele estava segurando um peixe. Pra frente eu não lembro o que aconteceu com o bebê, essas frutas. Como se eu tivesse... Como se não tivesse frutas e aquelas fossem únicas. Era um bebezinho. E ele estava com um peixe na sua mão. E o umbilical dele estava colado no centro da terra. Daí eu tive esse sonho em janeiro e agora em fevereiro o Senhor me mostra a moeda sobrevoando. Eu percebi nesses dois sonhos que eu tive, esse sonho é continuação do outro. Essa moeda única, ela não começou a mostrar o seu poder. Isso tem tudo a ver com a marca, o anticristo. Essa autoridade que o sistema da besta vai impor, isso é impossível a gente ficar na cidade. Entender o que o Senhor quer. O que o Senhor quer mostrar com esses sonhos. E nisso eu começo a orar. Para que o Senhor venha trazer o entendimento dele. Para que eu consiga compreender com consciência e consciente a mensagem, o que o Senhor quer transmitir. E eu tive uma visão que a minha cabeça era como se fosse uma gavetinha. E dali eu vi aquela gavetinha saindo da minha cabeça e eu via os sonhos em formas de pacotes, como se esses pacotes fossem além
do que a gavetinha consegue comportar. E ali eu via que na gavetinha do meu entendimento, e eles não cabiam, eles eram mais do que eu posso compreender. Como se o meu conhecimento, meu entendimento, como se o meu entender fosse pequeno. Como se o entendimento que o sonho traz é além do que eu consigo compreender. E ali eu fui vendo essa gavetinha e na visão eu via que o sonho tentava entrar, só que ele era maior do que o comprimento da gavetinha. E eu comecei a pedir ao Senhor para alargar o meu conhecimento. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, se o Senhor está me mostrando, como eu não compreendo? Eu vi, mas como eu não consigo entender? Eu não senti no sonho o que significa o bebê, se é a igreja, se é os 144 mil, se é somente Israel. Eu não consegui, eu não tive ali, não foi revelado para mim quem era aquele bebê. Mas era um bebê, um feto, visivelmente, mas não entrou em mim o entendimento quando eu vi. E eu fui orar para que o Senhor me desse entendimento, e eu sentia na visão o entendimento do sonho em forma de pacote, mas não cabia dentro do meu pequeno conhecimento, da minha pequena gavetinha. E nisso eu levantei e fiquei um pouco chateada. Para mim, eu não aceito não entender. Eu quero entender para que eu consiga desenvolver dentro dos versículos que eu conheço, dentro da palavra que o Senhor está me instruindo. Eu preciso entender, eu quero entender. E eu vou buscar até eu conseguir entender o que significa. Quem é, Senhor? Me revela. Eu percebi que vinha flashes do sonho na minha cabeça. E que o sonho do guardem alimentos que eu gravei aqui estavam dentro desse sonho da moeda. Quando aquela moeda passava, que vinha aquela escuridão por trás, aquela nuvem de pó, de coisa que tudo virava pó, no sonho do guarde alimentos, eu falei sobre os gafanhotos de Joel. E eu lembro que eu disse naquele sonho, que está aí no canal, que os gafanhotos eram os mercadores. Eram os mercadores e os governantes. E lendo aquela passagem de novo, eu consegui entender mais do que eu já havia entendido. Eu consegui compreender que o governo, junto com os mercadores, que é aqueles que vendem todos os tipos de produto, que seja alimentar, que seja farmacêutico, que seja vestuário, todo tipo de mercadoria estaria ligado a os gafanhotos. Joel 1:9. Foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores. Temei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram.
e já não há alegria entre os filhos do homem. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, e gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco